Bitcoin, um nome que para muita gente significa confusão. Uma hora parece o futuro, outra hora um caos completo. E no meio de tudo isso, tem uma pergunta que não quer calar. Essa é a grande questão, né? A dúvida que trava muita gente. Com o preço subindo e descendo de um jeito tão maluco, como é que se sabe a hora de entrar? Para a gente tentar responder isso, a gente precisa primeiro ignorar todo o barulho e focar em uma única coisa. Um fato que não muda nunca. Esse número aqui, 21 milhões. Se tem uma informação que define o Bitcoin, é essa. E isso não é uma meta, não é uma estimativa, é uma regra absoluta gravada no código. Vamos mergulhar um pouco nisso, porque a lógica inteira do Bitcoin se apoia nessa regra fundamental. Pensa só nisso. Diferente das moedas normais, que um governo pode decidir imprimir mais e mais, o Bitcoin tem um limite final. Ponto. Só vão existir 21 milhões de unidades, para sempre. Esse é o pilar lógico, a base de todo o sistema. Mas a lógica é só metade da história. Agora a gente sai do que é lógico e entra no que é emocional. Se a quantidade de bitcoins é fixa, o que faz o preço se mexer tanto? A resposta é surpreendentemente simples e muito humana. Essa comparação aqui é muito interessante. Pensa numa empresa como a Coca-Cola. O valor dela vem de coisas concretas, fábricas, produtos, lucros. Se as ações caírem muito, alguém pode, em teoria, comprar a empresa e vender todos os ativos dela. Agora, o Bitcoin, ele não tem nada disso. Ele não produz nada. O valor dele não está em algo físico. E essa citação da nossa fonte resume tudo perfeitamente. O valor de um Bitcoin é simplesmente aquilo que o mercado, como um todo, acredita que ele vale naquele exato momento. É um grande acordo. E esse acordo é movido por duas das nossas emoções mais poderosas. E essa mistura de uma regra lógica, a escassez, com um motor emocional, a crença, cria um ciclo psicológico que é, na verdade, incrivelmente previsível. Existe até uma ferramenta que mede esse sentimento coletivo. O índice de medo e ganância mostra se o mercado está mais para o pessimismo ou para o otimismo. E ele se move num padrão bem claro. Vamos olhar o primeiro lado do ciclo, a ganância. O preço do Bitcoin começa a subir, aí aparecem as notícias positivas, os amigos começam a comentar sobre os lucros fáceis e aquela sensação de estar ficando de fora começa a se espalhar. A ganância toma conta. O sentimento geral é de que os preços vão subir para sempre. As pessoas compram só porque está subindo, com medo de perder a festa. E quanto mais sobe, num ciclo que se autoalimenta. Mas, inevitavelmente, o ciclo vira. O preço começa a cair. Às vezes por um motivo pequeno, às vezes sem motivo nenhum. E aí o medo se instala. Quem comprou lá no topo entra em pânico. A narrativa muda. Agora o Bitcoin acabou, é uma pirâmide. As pessoas começam a vender para tentar limitar as perdas. Então, o ponto crucial é este. Esses movimentos se reforçam. A ganância cria as bolhas e o medo cria as quedas bruscas. É um padrão que se repete. Sabendo disso, como é que se pode usar essa irracionalidade a favor? A fonte propõe uma solução que vai contra o instinto da maioria das pessoas. Em vez de seguir a multidão, a estratégia é fazer exatamente o oposto. Se não é para comprar na alta, quando a ganância está no auge, quando exatamente seria o momento certo? E essa frase ilustra o ponto de um jeito brilhante. O verdadeiro sinal de compra não é um número no gráfico. É o pessimismo máximo. É quando as notícias são horríveis e todo mundo está declarando a morte do Bitcoin. Esse ponto de medo extremo é, segundo a fonte, a maior oportunidade. Certo, isso explica os ciclos de curto prazo. Mas e no longo prazo? Por que o preço tenderia a subir com o tempo, mesmo com essas quedas? A resposta leva a gente de volta para a nossa única certeza, a escassez. A cada ano que passa, mais e mais pessoas descobrem a existência do Bitcoin. E não são só pessoas físicas, são fundos de investimento, bancos, até governos. A adoção está crescendo, enquanto a oferta continua fixa. É uma questão simples, de oferta e demanda acontecendo em escala global. Para colocar isso em perspectiva, vamos pensar neste número. Existem cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. E aqui fica a reflexão final. Hoje, só uma fração muito pequena dessa população entende o que é Bitcoin. Se a única certeza é que mais pessoas vão descobrir isso com o tempo, enquanto a oferta continua matematicamente limitada,
qual é o resultado inevitável para o valor. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.